Bom dia. E aí, vamos para a nossa aula de artes, né? E a pergunta é, onde está a arte? Certo? A pergunta da unidade 3 é essa, onde está a arte? Será que ela está só no lugar? Só no museu? Só na pintura? Né? Então vamos ver onde é que está mais, que a gente já viu nas ruas, certo? Vamos ver onde mais. Unidade 3, capítulo 3, páginas 62 e 63. Por favor, abram aí o livro para acompanhar, tá bom? E o tema da nossa aula é monumentos da cidade, certo? Também é um tipo de arte. Elas são criadas para quê? Né? Os monumentos são criados para quê? Para homenagear pessoas ilustres e poderosas, valorizar as lutas populares por direitos e por igualdades e oportunidades, para celebrar datas comemorativas. Então, esses monumentos que vocês veem na cidade, estátuas, certo? Prédios, museus, certo? São uma forma de quê? De relembrar o passado e fazer uma homenagem, certo? Às pessoas que tiveram destaque na história daquele lugar, certo? Por exemplo, Dom Pedro I, Tiradentes, muitas pessoas que passaram, né, pela história no passado, e aí são criados monumentos e decorações e obras arquitetônicas em que vai fazer aquela pessoa ser lembrada, né, e ser homenageada com essa construção. Também uma forma de valorizar essas lutas populares. Muitas pessoas passaram por situações muito difíceis. Por exemplo, ali na Beira-Mar, quando você passa ali perto da praça pelo Palácio dos Leões, na parte de baixo, tem um monumento que se chama Obelisco, certo? E ele representa aonde foram enforcados Beckmann, certo? E as pessoas que foram a favor de uma luta, de uma revolta que ele lutou no passado. Pelo quê? Contra a cobrança de impostos abusivos pela coroa portuguesa. Ele foi traído, certo? E ali ele foi enforcado. E esse lugar tem essa estátua, né? Esse monumento, para lembrar desse marco histórico. Então é para isso que serve também. Além de homenagear uma pessoa do passado, também valorizar e lembrar que muitas lutas, muitas coisas que as pessoas passaram foram em busca de direitos, que hoje nós temos, né? Nós usufruímos desses direitos. E também para celebrar datas comemorativas. Então é sempre há uma imagem, por exemplo, ali na Praça do Pescador, quando você passa ali perto do Mercado do Peixe, lá na Beira-Mar também. Você sabe só porque lá tem um cheiro, né, incomum, um cheiro não muito bom. Quando você passa, mas aqui fede. Aí tem uma estátua lá dos pescadores, não tem? Pois é, em homenagem também, certo? Então tudo que você vê, esses monumentos, essas estátuas, tem um significado. Prédios, certo? Que estão conservados até hoje, têm um significado por estarem lá e existirem. Podem ser compostas por quê? Como é que podem ser? Estátuas, obras arquitetônicas, edificações que são o quê? Palácios, museus e bibliotecas. Então todo prédio que você vê que tem, né, traços históricos é porque é uma homenagem, certo? A alguma coisa, algum evento do passado. Então tem que ser conservado, certo? E lembrar da história desse monumento, certo? Ou dessa pessoa que está sendo homenageada. Casarões. Eles foram construídos há mais de 200 anos. Nós temos casarões em todos os lugares do Brasil. Temos aqui no São Luís também. Nós temos esse privilégio, né? Então, para que serve? Mantém viva a memória de fatos históricos e fazem parte do patrimônio histórico. Por exemplo, tem muitos casarões lá no Reviver, né, no centro histórico, onde moraram
pessoas da corte. Então, alguns estão bem conservados, certo? Mantém ainda. Uma das coisas que o IFAM, que é o instituto que cuida dessa área aí, né, dos casarões, da preservação, eles não é permitido o proprietário fazer nenhuma reforma na fachada, ou seja, na frente, e nem ficar mexendo muito dentro, porque tem que conservar, certo? Como era no passado. Então, a pessoa pode fazer algumas reformas, tipo para manutenção, mas não pode deixar a característica principal dos casarões, certo? Por isso que lá é tão diferente desses outros lugares. Se você comparar o centro histórico com Renascença, você vai dizer que não tem nada a ver, realmente. Renascença, Calhau, são casas diferentes, né? Prédios diferentes, tem muitos prédios. Enquanto que lá no centro da cidade é tudo diferente as casas, certo? A mesma coisa aqui por perto, as nossas casas que nós moramos também são bem diferentes lá do centro. Por quê? Porque lá é uma área histórica, certo? É uma forma de você entrar na história que foi construída há mais de 200 anos, certo? Então tem aí no livro de vocês essa imagem, a estátua de Dom Pedro I. Estão vendo aí, né? Bem conservada, ela fica bem no meio. Ela foi, gente, a primeira escultura do Brasil pública, foi inaugurada na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Interessante, né? A estátua de Dom Pedro I na Praça de Tiradentes, certo? Então ela foi a primeira escultura pública que foi colocada numa praça. Foi em 30 de março de 1862. Então tem muito tempo que ela está lá, certo? Se você for calcular o tempo, é só você pegar o ano que nós estamos, 2020, e diminuir por 1862. E aí você vai ter uma ideia de quanto tempo tem essa estátua. Ela representa o dia da proclamação da independência do Brasil, certo? Então, essa é a estátua lá que fica na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Temos também essa imagem aí no livro de vocês, né? Que se chama A Mão, certo? Ela é uma escultura bem grande. Ela fica localizada no Rio de Janeiro. Quem criou foi Oscar Niemeyer. Tem 7 metros de altura, tá? Ela é bem alta. O que remete? Ao sangue dos mártires latino-americanos que perderam a sua vida em prol da liberdade no continente. Eu falei que ela também, as estátuas, os monumentos, eles representam a luta do pessoal no passado? Pois é. Então essa mão aí, criada por Oscar Niemeyer, olha, né, como se tivesse o sangue escorrendo aqui, ó, a ideia que repassa é essa, certo? Então é uma forma de lembrar, bem aqui assim, ó, embaixo aqui está explicando o que ela representa, certo? Esse Museu da Arte Contemporânea também foi criado por Oscar Niemeyer, certo? Olha, isso é um monumento de uma cidade. Parece uma espaçonave, né? Pois é. Criada também por um arquiteto. Por quem? Por Oscar Niemeyer. Ele não é mais vivo, viu, gente? Mas ele criou muitas obras em vários lugares do Brasil. Ela está localizada em Niterói, no Rio de Janeiro. Foi finalizada em 1997. Ela possui salas com espelhos d'água e a estrutura dela é cilíndrica. Olha aqui, ó. A estrutura dela é cilíndrica, é como quase um círculo, né? E aqui, ó, espelhos d'água. Então você entra aqui, ó, sobe essa rampa aqui e tem acesso a esse museu. E é a arte contemporânea, ou seja, a arte do dia a dia, ok? No caso, o Centro Histórico em São Luís, como eu falei para vocês, eles têm, em média, 3.000 imóveis, ou seja, 3.000 prédios que são conservados com a história do Maranhão, do nosso São Luís. Ele é um patrimônio histórico estadual, ou seja, ele não pode ser reformado de uma maneira que tire a característica dele no passado. E boa parte deles tem azulejos na fachada. Para que eram esses azulejos? Por que os portugueses, né, revestiram esses imóveis, esses casarões com um azulejo? Para controlar o calor. Se você já entrou em um desses casarões ou ainda não, quando você entrar, você vai observar o seguinte:
Lá as paredes, elas são mais grossas. As paredes desses casarões, elas são mais grossas. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, lá o local onde eles viviam era frio. E quando chegaram aqui, pegaram um clima totalmente diferente, né? Tropical, bem mais quente. E aí eles tiveram a ideia, a engenharia na época, de fazer as paredes bem grossas e colocar os azulejos na fachada. O que acontecia? Quando o sol batia na frente da casa, o azulejo ele quase que absorvia esse calor, certo? Boa parte. E aí, como as paredes eram grossas, até esse calor chegar dentro da casa já era menos, com menos intensidade. Então não fazia muito calor dentro dos casarões. Hoje as paredes da casa da gente são bem mais finas, né? Mas se você observar bem, você entrar lá no casarão, veja esse detalhe, para ver como é bem grossa a parede, certo? Foi com esse intuito. Olha o centro histórico aí, ó, né? Tá aqui os azulejos. Outro detalhe sobre esses azulejos, gente, eles foram feitos um a um, manualmente. Não foi numa fábrica, não. Foram feitos manualmente, um por um, esses desenhos, certo? E foram enviados de Portugal diretamente para cá, para nosso São Luís. Por isso eles têm, né, toda a história neles. Então não dá para ser feito outro igual assim. Porque foi feito um por um, certo? E foi enviado para cá. Por isso que tem que ser conservado, ok? Nós temos aí o Convento das Mercês, também que é hoje um museu. Creio que você já teve a oportunidade de visitar, porque o colégio sempre faz essas visitas, principalmente no museu, certo? Nesse Convento das Mercês. Hoje lá abriga vários utensílios, certo? Da história de São Luís, do Maranhão. E boa parte deles foram doados pelo ex-presidente da República, José Sarney. Lá tem até o carro que ele usava, certo? Como presidente. Tem muitas presentes que ele recebeu, certo? Na época da carreira política dele. Ele ainda é vivo hoje, certo? Da família Sarney. E lá tem muita coisa que conta a nossa história, certo? Tem o Teatro Arthur Azevedo também, que é outro monumento. Isso aqui é a parte de fora, fica lá na Rua do Sol. E a parte de dentro, certo? Temos aqui dentro do nosso Maranhão, em São Luís, obras lindas, maravilhosas, né? Que devem ser observadas e conhecer a nossa história. Nós temos que conhecer a nossa história, certo? Olhar esses prédios e pesquisar, saber qual foi toda a história desses monumentos, estátuas que você vê. Praça João Lisboa, que está sendo reformada, né? Fica bem próximo daqui do teatro. Saber por que esse nome, tá? Então, é bom a gente estar sempre pesquisando. Para quando perguntarem, São Luís, é assim e tal, você já sabe ter como, né, falar. Olha, a minha cidade é muito bonita, ela é muito rica em história, que é realmente, né? Nós temos uma riqueza cultural muito grande e na história. Bom, e aqui nós encerramos com essa imagem, que você já conhece, com certeza. Isso aqui, esse período aí de Natal ficou bem conhecida, né? Onde é isso aí? Palácio dos Leões, né? Esse é o Palácio dos Leões. Quem que fica aqui? O governador do nosso estado, certo? Que no momento atual é Flávio Dino, tá bom? Então aqui tem uma ladeirinha que o carro sobe e aí você tem acesso. Essa área aqui também é um grande acervo cultural que conta a nossa história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, desse nosso tour de turismo que nós fizemos aí em São Luís, né? E que você pesquise mais, tá bom? Beijos, até a próxima.